Olá, muito boa noite para você, muito obrigado pela sua companhia. Seja bem-vindo ao JL2 desta terça-feira, dia 27 de janeiro. São 7 horas e 7 minutos. Veja agora as principais notícias do dia. 5 pessoas ficam feridas num acidente com um ônibus na BR-153 em Goiás. A viagem que saiu de Goiânia tinha como destino a cidade de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Um policial militar da reserva é assassinado a tiros no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Baixa procura em busca do público-alvo, a Secretaria de Saúde de Belém instala pontos extras de vacinação contra a gripe na capital. Rainha das Rainhas do Carnaval 2026, por uma boa causa. Candidatas visitam a sede do Hemopa em Belém. Tudo isso a partir de agora, aqui no JL2. Um ônibus que saiu de Goiânia com destino a São Félix do Xingu, aqui no Pará, tombou na BR-153, no estado de Goiás. 5 pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu próximo ao município de Pirenópolis, a cerca de 129 quilômetros da capital goiana. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, chovia forte no momento do acidente quando uma árvore caiu sobre a pista. O motorista tentou desviar, mas perdeu o controle da direção e o ônibus acabou tombando em uma vala às margens da rodovia. O veículo havia saído de Goiânia e tinha como destino final o município de São Félix do Xingu, no sul do Pará. Ao todo, 28 pessoas estavam no veículo, 26 passageiros e 2 motoristas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 vítimas tiveram ferimentos e foram encaminhadas para um hospital em Anápolis. Segundo a empresa do transporte de passageiros, todos receberam alta e já estão seguindo viagem em um novo ônibus disponibilizado pela empresa. Seu Alessandro, um dos passageiros do ônibus, contou do susto vivido durante o acidente e relembra os momentos de tensão. Estava indo tranquilo, chovendo muito. De repente, uma freada brusca, muito brusca mesmo, e um impacto muito grande, que na hora que ele bateu na árvore, deu impacto. E ele se descontrolou e desceu na ribanceira e tombou. E graças a Deus, está tudo bem. Hoje eu estou retornando para a Redenção. O ônibus já foi destombado pela concessionária. A pista ficou totalmente interditada na BR-153, entre Anápolis e Pirenópolis. Foram cerca de 4 quilômetros de trecho interditado nos 2 sentidos. Motoristas tiveram que retornar por Planalmira. Agora, o fluxo já foi normalizado. E será enterrada no Maranhão a servidora que morreu depois de ser atropelada por uma máquina pesada em Parauapebas, no sudeste do estado. Amigos e colegas de trabalho prestaram as últimas homenagens. A concentração aconteceu logo pela manhã no bairro Cidade Jardim, em Parauapebas. Vestidos com uniforme de trabalho, agentes de combate a endemias se reuniram em um gesto de respeito e despedida. E esse é o momento da gente homenagear e se despedir dessa pessoa maravilhosa, dessa profissional excepcional que foi a Maria. Do ponto de encontro, os servidores seguiram até a residência da servidora. Maria do Bom Parto Moreira era servidora pública e atuava como agente de combate a endemias. Colegas destacaram o compromisso, a dedicação ao trabalho e o zelo com que ela exercia a função junto à comunidade. Maria não era só uma colega de trabalho, ela era minha amiga, a única amiga que eu tinha aqui em Parauapebas. A homenagem também foi um ato de solidariedade à família. Servidores se uniram em oração, pedindo força aos familiares e aos amigos diante da perda repentina. O ato desta manhã foi uma forma dos colegas de trabalho demonstrarem respeito e reconhecimento à trajetória de Maria do Bom Parto no serviço público. Uma despedida marcada por emoção e pelo sentimento de perda entre os profissionais da saúde. Vizinhos da servidora pública também participaram do ato. Ela é uma pessoa muito querida, né? Uma vizinha muito querida, e foi uma notícia muito triste. Maria do Bom Parto morreu após ser atingida por uma máquina pesada durante uma obra de terraplanagem realizada pela prefeitura no bairro Cidade Jardim.
O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve apurar as responsabilidades pelo acidente. O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde acompanha as investigações e diz que a tragédia poderia ter sido evitada e aponta falhas na execução da obra. Muitas medidas deveriam ter sido tomadas, medidas de segurança e de isolamento da área, assim como foi com essa trabalhadora, poderia ter sido com qualquer cidadão de Parauapebas. A Prefeitura de Parauapebas manifestou pesar e disse prestar todo o apoio à família da servidora. A Prefeitura destacou ainda que os fatos serão devidamente apurados pelos órgãos competentes para esclarecer completamente as circunstâncias do acidente. E os acidentes envolvendo motociclistas continuam aumentando no Pará. No Hospital Metropolitano, mais de 2.600 vítimas deram entrada só no ano passado. As internações são resultado, muitas vezes, da imprudência no trânsito. Lucivan precisou desacelerar a rotina depois de sofrer um acidente de moto em Castanhal, no Pará, no início deste mês. Devido a uma imprudência do motorista, eu tive que pagar com esse acidente. Claro, eu não sei qual foi a intenção dele atravessar a avenida lá, a BR, mas isso causou um acidente que me deixou nessa situação. O corpo do jovem carrega as marcas, os traumas e as dores da recuperação. Da cidade modelo, ele foi encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua, por conta da complexidade do quadro clínico. Tive de trauma a quebra do fêmur, a minha mão, o punho direito, tudo com fratura. A imprudência ainda é um dos principais motivos de acidentes no trânsito. O avanço do sinal, a alta velocidade e a falta de equipamentos de proteção como capacete colocam em risco a vida dos motociclistas todos os dias. E é esse comportamento que se reflete no aumento do número de internações hospitalares. Segundo dados do Hospital Metropolitano, de janeiro a outubro de 2024, foram 2.335 atendimentos às vítimas de acidentes de motocicleta. Já em 2025, os dados saltaram para 2.603 no mesmo período. E isso reflete também nos pacientes que procuram o Hospital Metropolitano com traumas graves, e isso impacta no nosso atendimento. Além de fraturas graves pelo corpo, alguns pacientes podem desenvolver sérios problemas neurológicos, psicológicos e financeiros. Não só as sequelas motoras existem nesse contexto todo. A gente pode citar as sequelas psicológicas, como nesses pacientes que sofrem esse tipo de trauma, a ansiedade, a depressão e o medo de voltar a dirigir. Olha, foi preso em Belém o suspeito de assaltar uma faculdade particular no centro da capital. O crime foi no ano passado. Bruno Cardoso Ribeiro foi localizado em uma barbearia no bairro do Jurunas. Ele tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça por associação criminosa e roubo qualificado a uma faculdade de Belém em abril do ano passado. De acordo com as investigações, ele é um dos homens que aparecem nas imagens do dia do crime. Depois de entrar na instituição, os assaltantes renderam funcionários e roubaram cerca de R$47 mil, além de joias e celulares. Um outro assaltante, José Rodolfo Lobato Rodrigues, morreu em confronto com a polícia no mesmo dia do crime. O motorista de aplicativo Danilo Lobato do Rosário também foi preso. De acordo com a polícia, ele teria dado apoio logístico aos criminosos antes e depois do assalto. Outros 2 suspeitos de terem participado do assalto seguem foragidos. E um homem foi preso em Irituia, no nordeste do estado, por vender irregularmente canetas emagrecedoras. Segundo as investigações, Ian Kennedy Teixeira Dias estava sendo monitorado há quase um mês. Os produtos eram contrabandeados do Paraguai e não tinham cadastro na Anvisa. Durante a operação, nesta segunda-feira, a polícia apreendeu com o suspeito 25 frascos com 10 tipos de anabolizantes e comprimidos, além de 7 canetas emagrecedoras e ampolas com uma substância ativa para as canetas usadas em tratamento de diabetes, incluindo aí também centenas de seringas e agulhas.
O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por tráfico de drogas. Até o momento, a defesa de Ian Kennedy não respondeu aos nossos contatos. A Polícia Civil apura um crime que chocou os moradores de São Domingos do Araguaia, no sudeste do estado. Uma jovem de 21 anos foi encontrada morta, sem as roupas, em um igarapé. Parentes e amigos cobram agilidade nas investigações. A estampa na camisa não consegue traduzir a enorme dor no peito. O corpo de Elane Carvalho Freire, de 21 anos, foi encontrado em um igarapé, no município de São Domingos do Araguaia, na manhã do último dia 22 deste mês. Um crime bárbaro e ainda cercado de muitas perguntas. Fiquei muito abalado, porque eu nunca imaginei passar por isso, nunca quero justiça. O que fizeram com a minha filha, eu quero justiça, estou pedindo justiça. Porque não está sendo fácil. Nesta segunda-feira, amigos e parentes fecharam a BR-153. Com cartazes nas mãos e gritos de justiça, eles cobraram agilidade nas investigações. De acordo com a família, Elane saiu de casa no bairro Novo São Luís por volta da meia-noite. O corpo da jovem foi encontrado sem roupas no dia seguinte, a cerca de 1,5 km do local onde morava. O tio dela foi quem fez o reconhecimento. Eu cheguei, as autoridades... Eu me identifiquei e falei que era o tio dela e eles permitiram que eu entrasse lá por debaixo daquela fita lá que estava isolado para reconhecer o corpo. Aí eu entrei, cheguei, quando eu olhei, ela estava da cintura para cima submersa e da cintura para baixo afundada. Aqui ela foi encontrada despida, ela estava despida do jeito que nasceu, entendeu? Sem roupa. A roupa descartada aqui distante, que eu não sei nem o local. Os familiares revelaram que Elane vivia um momento de angústia. Um dia antes de desaparecer, ela descobriu que uma foto íntima dela tinha sido vazada na internet. De acordo com eles, a jovem sabia quem era o responsável. Esse pode ter sido o motivo da morte dela. A mãe chegou da feira e ela falou: mãe, a senhora lembra daquele negócio da foto que eu falei para a senhora? Era eu. O menino tirou a foto e divulgou. Aí logo meu tio tá chegando, ela pediu silêncio, né, nosso. Assim, mãe, não conta pra ninguém não, nem pro tio, nem pro meu pai. Porque ela ficou com vergonha, né. Aí depois disso ela se desesperou. O comportamento dela mudou completamente, entendeu? Ela ficou muito desesperada, chorando, entendeu? Sabe, muito nervosa. A brutalidade do crime deixou as mulheres do município aterrorizadas. Uma sensação de muita injustiça, de tristeza, comoção, de entender que as mulheres cada dia mais estão em volta do perigo, vivenciando violência, a nível de chegar a uma situação de ser encontrada, né, como ela foi encontrada. E é uma situação de a impunidade estar a todo momento. E a gente sempre buscando justiça, que é necessário. A Polícia Civil já iniciou as investigações. O homem apontado pela família como responsável pelo vazamento das fotos prestou depoimento na delegacia. A polícia científica continua fazendo perícias para ajudar na solução do crime. Até o momento, ninguém foi preso. Enquanto isso, a família precisa lidar com a dor, principalmente porque Elane deixou uma filha pequena. Pergunta se a mãe dela vai voltar. Vovó, a mamãe vai voltar. Eu falo assim, ela saiu, mas com o tempo eu vou conversar com ela. Nossa, meus sentimentos, quanta dor para essa família, para essa criança, né, que vai precisar processar e entender daqui a pouco tudo o que aconteceu. A polícia segue as investigações desse crime absurdo, bárbaro, e quem tiver qualquer informação que possa ajudar deve ligar para o 181. O Disque Denúncia, não é preciso se identificar. É fundamental fazer essa denúncia para que se faça justiça. Os moradores do Conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, em Belém, reclamam que estão sem água nas torneiras há 3 dias. Para amenizar a situação, eles recorrem à solidariedade dos vizinhos que têm poços artesianos. Desde domingo não tem água na torneira da Iolane. A aposentada comprou água mineral para conseguir fazer as atividades de casa. Está prejudicando a rotina da casa. Nós não temos como tomar banho. Um banho bom de chuveiro. Não tem como lavar roupa, lavar louça. Todo o Conjunto Satélite, no bairro Coqueiro, enfrenta o mesmo problema de falta de água. Aos 73 anos, Nazaré precisa carregar um balde e pegar água na casa da vizinha, que tem poço artesiano. São várias viagens por dia. Hoje já enchi 4 baldes, mas porque eu tenho meu filho especial para ele tomar banho, né? E tem para encher para lavar louça e cozinhar, porque nós também usamos para cozinhar, que não tem, né?
A vizinha com poço é a dona Arlete. Ela até estendeu uma mangueira de dentro de casa até a calçada para ficar à disposição dos vizinhos. Não é só esses 3 dias que a água faltou, não. É todo o tempo, porque a água não tem como o pessoal beber a água. É muita ferrugem, muito sujo. Aí a gente cede a água aí pro pessoal. Tá aí, eles todinho. Esta escola, que também tem poço, liberou a torneira para que as pessoas tivessem acesso à água. Segundo os moradores, o problema seria na subestação de água que abastece 9 comunidades no bairro do Coqueiro, em Belém. Eles relatam curtos circuitos no local. Quando as bombas são ligadas, todas elas dão pipoco lá atrás, né? Dá um choque no equipamento e a luz é cortada lá de dentro. Não está segurando a energia que a Equatorial serve para a gente aqui. O equipamento está defasado lá dentro. Não tem água, mas a conta continua chegando. E para alguns moradores, o valor mais do que triplicou. Vinha 300, 200. No máximo já aconteceu de vir de R$400, que eu acho caro, porque isso é um absurdo, porque a gente não usa tudo isso de água. A empresa Águas do Pará informou que a Cozampa faz desde o último domingo uma manutenção emergencial no circuito elétrico em um dos poços do conjunto satélite em Belém. Por isso, houve a interrupção do abastecimento de água nessa área. A Águas do Pará disse que vai disponibilizar um caminhão-pipa enquanto as equipes da Cozampa trabalham para a normalização do fornecimento de água. A empresa ressaltou que a Cozampa ainda segue responsável pela captação e tratamento de água em Belém, Ananindeua e em Marituba. Na disputa por espaço no Centro Comercial de Belém, os ciclistas mais uma vez levaram a pior. A ciclofaixa, que ficava no Boulevard Castilhos França, virou estacionamento. A ciclofaixa ficava em frente ao prédio dos mercedários. No local, uma placa informando sobre a ciclofaixa está fixada em um poste. Depois que eles fizeram uma obra aí, eles botaram um cano, só que eles tamparam, aí eles tiraram a ciclofaixa daí. Acabou. Aí a gente já tem acho que já tem uns 2 meses já nisso aí. Mas à frente, uma outra placa, completamente pichada, dizendo que ali é um estacionamento de carros. Os carros estão estacionados em cima da faixa de ciclista, né? Isso acaba atrapalhando também o nosso trânsito de ir e vir, né? A ciclofaixa termina neste ponto da Boulevard Castilhos França. Daqui até o final da via, os ciclistas precisam dividir a pista com os carros. A área é cercada por estabelecimentos comerciais. Alguns ciclistas fazem entregas de mercadorias e chegam a se equilibrar em meio aos carros, o que torna o trabalho arriscado. Além das áreas demarcadas de estacionamento, objetos de madeira e cones de sinalização são colocados fora da área limitada. E o ciclista precisa se virar no pouco espaço que sobra. Já está em tempo, né, de Belém mudar essa realidade, né? Uma cidade que passou há pouco tempo pela COP, né? Falando da mobilidade, da sustentabilidade, né? Então acho que já está em tempo da cidade promover melhorias na ciclomalha viária, né? Para que a gente possa ir acessar os locais que a gente quer, né? Porque é um direito nosso. Pois é, né? Nós solicitamos um posicionamento à Segbel sobre a perda de parte da ciclofaixa e até agora não recebemos nenhuma resposta. Estamos aqui esperando. A seguir, uma operação desarticula um grupo que fazia extração ilegal de manganês em Marabá. Mandados foram cumpridos no Pará, em Goiás e em Minas Gerais. E os novos postos de vacinação que foram montados em Belém para reforçar a campanha contra a gripe. São 7h26. Imagens ao vivo do Boulevard Castilhos França. Aqui, para você ter uma ideia, entender melhor, tá vendo esse carro preto aqui? Aqui passava a ciclofaixa, que agora virou um estacionamento. Voltamos já. Uma operação da Polícia Federal com alvos no Pará, Goiás e em Minas Gerais investiga o esquema de extração ilegal de manganês no sudeste do estado. A Justiça bloqueou cerca de 24 milhões do grupo criminoso. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira. Os 7 alvos da operação eram endereços nos municípios de Belém e Parauapebas, no Pará, além da capital do estado de Goiás e em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Uma pessoa foi presa.
Foram apreendidos veículos, joias, itens de alto valor, além de um helicóptero. A Justiça determinou ainda o bloqueio de 24 milhões de reais dos investigados. A operação de hoje é resultado das investigações que apuram a extração ilegal de manganês no Pará. Nestas fotos, que fazem parte do inquérito, a clareira revelou a complexa rede de retirada do minério. Equipamentos e apoio logístico foram identificados pela Polícia Federal. As investigações apontaram que manganês extraído na zona rural de Marabá, no sudeste do Pará, era enviado em larga escala à China. O grupo usava notas fiscais frias para burlar fiscalizações e fazer a comercialização. O esquema envolvia atuação coordenada de mineradoras, intermediários logísticos e operadores financeiros. A extração do minério ocorria em áreas sem título minerário válido e sem autorização. A Operação Nêmesis é desdobramento de outras ações da Polícia Federal que ocorreram em 2024. Minério pronto para ser embarcado foi apreendido. E a Polícia Federal também prendeu um passageiro com cerca de 3 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de Belém. O homem tem nacionalidade colombiana e estava em um voo de Portugal. Ele foi abordado na sala de embarque pela equipe da Polícia Federal. O homem havia despachado uma mala e uma mochila com fundos falsos e bolsas contendo a cocaína com alto teor de pureza. Um teste preliminar indicou se tratar da droga. O passageiro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas. Um policial militar da reserva foi assassinado hoje no bairro do Curuçambá, em Ananindeua. O crime aconteceu numa farmácia que pertenceria à esposa dele. O horário era de pouco movimento. Perto do meio-dia, o homem de camisa escura chega e vai direto ao balcão. Ele conversa por alguns segundos, mas de repente segura a vítima pela camisa e atira a queima-roupa. Veja no detalhe, o PM da reserva ainda tenta sacar a arma, mas ele cai ferido. Logo depois, o criminoso foge. Uma mulher que trabalha na farmácia presenciou tudo. A vítima foi identificada como... Pois é, esse caso aí é investigado pela Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos, que é vinculada à Divisão de Homicídios. Além da perícia no local do crime e dos exames de necropsia, testemunhas estão sendo ouvidas. As imagens da câmera de segurança serão agora analisadas. Ainda não há informações sobre a motivação desse crime absurdo. Para reforçar a campanha de imunização contra a influenza dos grupos prioritários em Belém, a SESMA instalou pontos de vacinação extras em shoppings daqui da capital. Solange não pensou duas vezes ao ficar sabendo da campanha. Veio logo garantir a imunização. Fiquei sabendo da campanha por vocês ontem e vinha por aqui pelo shopping e aproveitei, né? Porque vacina é comigo mesmo. A Celeste aproveitou o movimento tranquilo no shopping para garantir a dose do imunizante. A gripe está em alta, né? E nesse nosso período de inverno amazônico, a gente tem que estar blindado. Foi tranquilo, rápido, não doeu nada. Isso que é o importante. O importante é garantir a saúde. Com certeza. Para ampliar os pontos de vacinação na capital, 2 shoppings de Belém, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, começaram a disponibilizar vacinas contra a influenza. O objetivo é aumentar a cobertura vacinal, principalmente dos grupos prioritários. Cerca de 57 mil doses da vacina foram aplicadas em pessoas do grupo prioritário, um percentual superior a 17%, mas ainda assim bem abaixo do ideal, que é 90%. A gente convoca, né? Principalmente a convocar justamente esses grupos prioritários, que são agora o alvo, né, da campanha, a comparecerem justamente para que não sobrecarreguem os serviços de saúde, né? Com aí as viroses, com as pneumonias, né, que são decorrentes do vírus da influenza. O público-alvo da campanha: idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas e professores.
A campanha de vacinação nos shoppings segue até o dia 30 de janeiro e nos postos de saúde até o dia 28 de fevereiro. E olha, passou a valer hoje uma redução de pouco mais de 5% no preço do litro da gasolina vendida pela Petrobras às distribuidoras. A notícia da queda anima. Mas será que essa mudança aí já foi percebida ali na hora de abastecer? Cada ida ao posto é um impacto no bolso. O carro é uma segunda família, né? A gente deve colocar 250 por semana, mesmo andando pouco. Imagina quem anda todos os dias. 100 para rodar durante a semana. Quando vai somando, pesa no orçamento. Nossa, e como? Com certeza. Quem costuma abastecer com gasolina ficou animado com a notícia da redução no preço do litro. A medida anunciada pela Petrobras e que passou a valer hoje é válida para o combustível que é vendido às distribuidoras. A queda foi de 5,2%, 14 centavos a menos por cada litro. Esta é a primeira revisão dos preços do ano e ocorre no contexto de uma nova política de formação de preços da empresa. Chega num bom momento, porque as gasolinas tiveram uma alta de pouco mais de 2% se eu comparar o começo desse ano. Temos uma média de preço muito elevada e a diferença de preço de quase 30% no Pará entre quem vende mais caro e mais barato. E para se ter ideia, valores que saem de R$ 5,50 por litro a mais de R$ 7,00. Por ser o combustível de maior peso no orçamento das famílias e nos gastos com mobilidade, a expectativa do consumidor final é de que essa redução chegue até as bombas. Mas no caminho entre as distribuidoras e os postos de combustíveis existem vários fatores, entre eles a tributação e os custos logísticos regionais. A concorrência aqui ela é fundamental para que esses preços sejam mais harmoniosos ao consumidor. Ainda temos espaços da qual a fiscalização não chega. A gente não está falando só do gasto com um litro de gasolina, é o reflexo que isso tem, seja de um aumento ou mesmo de uma queda, na formação de preços da nossa economia. Quem depende do carro para levar o sustento para casa reclama da diferença nos ajustes dos preços. A gente nunca sente de imediato na bomba, isso aí talvez chegue em algum momento. Como é que pode ter um aumento em horas e uma redução chega às vezes 2 semanas, 15 dias, um mês? Já quem ainda está na torcida por essa redução faz até planos. Com certeza daria para comprar ajudar no supermercado já. Já ajudava, né? Juntando semanalmente, no final do mês dá para ajudar bastante no supermercado. Guardar num cofrinho do aplicativo para fazer outros investimentos ou sei lá o que, investir até mesmo na própria família, residência e tudo mais. E que chegue logo, né, o impacto dessa redução, porque às vezes demora tanto que quando chega já tem aumento na fila. Vamos falar de esporte agora? O Remo anunciou hoje mais um reforço para a temporada 2026. O lateral esquerdo argentino Brian Cufré, de 29 anos. O jogador tem passagens pelo futebol argentino, espanhol e norte-americano. Ele já está integrado ao elenco azulino e esteve no Mangueirão no último sábado, assistindo à vitória do Remo na estreia do Campeonato Paraense contra o Bragantino. E a gente segue falando do Remo, que confirmou o nome do novo executivo de futebol do clube. Luiz Wagner Vivian foi oficializado ontem. Ele chega para dar continuidade ao planejamento da temporada 2026. O executivo construiu grande parte da trajetória na Confederação Brasileira de Futebol. No último ano, ele atuou no Grêmio. Os detalhes das novas contratações do Leão você pode ver no ge.globo/PA. Rainha das Rainhas do Carnaval, para incentivar a doação de sangue, as candidatas do concurso fizeram hoje uma visita à sede do Hemopa, em Belém. Nem só de glamour, simpatia e beleza vive uma verdadeira rainha. A responsabilidade social faz parte dos compromissos das candidatas ao título de soberana do Carnaval Paraense 2026. Nesta terça-feira, as 15 participantes do concurso visitaram a sede do Hemopa para participar da campanha do Hemocentro Doe Sangue, Doe Amor. A grande novidade da campanha neste ano é que cada candidata deve receber um código de doação. A que conseguir o maior número de doadores até o dia do concurso vence o título de Rainha Doadora de Sangue do Hemopa.
A partir de agora, cada candidata vai divulgar seus códigos para que os doadores de cada clube possam comparecer ao Hemopa. O Rainha das Rainhas já é parceiro do Hemopa há muitos anos. Então essa foi uma ideia do Hemopa. Nós precisamos agradecer ao Hemopa, porque se tem uma coisa mais incrível do que incentivar as pessoas a doarem sangue, a doarem vida, você sabe que cada pessoa que doa sangue pode salvar até 4 vidas. Neste período do ano, os estoques de sangue sofrem baixa e, por isso, o incentivo é importante. O trabalho da Fundação é essencial para todos os hospitais do estado. Essas moças que estão aqui representando as cidades, municípios, clubes, é muito importante essa forma de divulgar, de expandir a nossa doação e manter a regularidade do nosso estoque. O Rainha das Rainhas será no dia 7 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções em Belém. A TV Liberal e o G1 Pará farão a transmissão ao vivo a partir das 11 horas da noite, logo depois do Big Brother Brasil. Comentário, sua participação aqui no JL2, o Enilson. Boa noite para você, Enilson. É inadmissível que mulheres continuem sendo agredidas e vítimas da brutalidade desses covardes. É preciso maior rigor da lei e a atuação do poder público imediatamente. Temos mostrado aqui, né, Nilson, vários casos em que mulheres têm perdido a vida pela violência. Realmente alguma coisa precisa ser feita. Participação aqui do Mardônio Cristino. Boa noite para você, Mardônio. Sobre a distribuição de água de alguns bairros de Belém, a empresa Águas do Pará deveria fazer uma manutenção completa para melhorar a distribuição de água para quem necessita no dia a dia. Água é essencial para todos. Aí o desabafo do Mardônio em relação ao abastecimento da capital. O JL2 de hoje vai ficando por aqui. A gente volta a se ver amanhã, mais cedo, por volta de 6h40 da noite. A gente tem um encontro marcado. Estou te esperando. Até lá.